A língua comum da humanidade. A história da busca silenciosa. Uma das maiores questões da história humana é se existe uma única língua comum. Hoje, mais de 7.000 línguas são faladas ao redor do mundo, divididas em centenas de famílias linguísticas. À primeira vista, essa diversidade torna impossível falar de uma língua comum. Mas linguistas sugerem que todas essas línguas podem ter se originado de uma primeira língua, em um passado muito distante. Essa língua perdida é chamada de proto-mundo, ou a primeira língua humana. Então, será que tal língua realmente existiu? E se sim, como podemos acessá-la? A humanidade conduziu experimentos, desenvolveu hipóteses e recorreu aos métodos científicos modernos ao longo da história para encontrar a resposta. Um dos exemplos mais antigos dessa curiosidade remonta ao Antigo Egito. O faraó Psamético II queria saber qual língua as crianças falariam naturalmente se crescessem sem aprender a falar. Ele entregou 2 bebês aos cuidados de um pastor e proibiu qualquer pessoa de falar com eles. Quando cresceram, o primeiro som que emitiram teria sido becos, que significava pão na língua frígia. O faraó tomou isso como evidência de que os frígios eram o povo mais antigo da humanidade. Mas, sob uma perspectiva moderna, esse experimento é inválido, pois não era científico, e o som feito pelas crianças foi interpretado erroneamente. Ainda assim, mostra o quão antiga é a busca por uma língua comum. O experimento egípcio inspirou tentativas semelhantes ao longo da história. Na Idade Média, o Sacro Imperador Romano Frederico II, no século XIII, fez com que bebês fossem criados por cuidadores proibidos de falar com eles. O objetivo era observar se as crianças falariam naturalmente a primeira língua. Mas o resultado foi trágico. Privadas de amor e comunicação, as crianças não sobreviveram. Um caso semelhante ocorreu sob o rei Jaime IV da Escócia. 2 crianças foram entregues a uma cuidadora que falava árabe, e quando cresceram, falavam uma língua semelhante ao hebraico. Porém, historiadores observam que a cuidadora pode ter ensinado palavras inadvertidamente. Esses experimentos mostram que a linguagem não é apenas um conjunto de sons, mas se desenvolve através da interação social e do carinho. A busca pela língua comum da humanidade não é apenas curiosidade, mas também uma questão fundamental da natureza humana. Na Idade Média, essa curiosidade assumiu interpretações religiosas. Muitos pensadores argumentaram que a primeira língua era o hebraico, pois textos sagrados diziam que Deus falou com Adão em hebraico. Por séculos, pesquisas linguísticas na Europa buscaram ligar todas as línguas ao hebraico. No entanto, quando línguas de diferentes regiões, como o chinês, as línguas bantas da África e as línguas indígenas das Américas foram estudadas, as contradições nessa hipótese ficaram evidentes. É claro que uma perspectiva mais ampla é necessária para entender a língua comum da humanidade. No século XIX, métodos científicos trouxeram novas explicações para essa questão. A hipótese Bow-Wow sugere que a linguagem surgiu pela imitação de sons naturais, como piu-piu para pássaros ou au-au para cachorros. A hipótese Ding-Dong propõe que o discurso reflete as vibrações internas da natureza. A hipótese Yo-He-Ho afirma que a linguagem surgiu de sons rítmicos feitos durante o trabalho cooperativo. A hipótese La-La sugere que a linguagem evoluiu de cantos e sons emocionais. Cada uma traz explicações parciais, mas nenhuma explica a linguagem completamente por si só. Será que a ciência moderna pode oferecer respostas mais definitivas para essas perguntas? Hoje, as origens da linguagem são examinadas por genética, neurologia e arqueologia. O gene FOXP2 mostrou ser crucial para a capacidade de linguagem. Mutações nesse gene causam distúrbios de fala e linguagem. Estudos sobre aquisição de linguagem em crianças revelam que todas as crianças, em qualquer lugar do mundo,
passam pelos mesmos estágios: primeiro sons, depois sílabas, palavras e finalmente gramática. Essa universalidade indica uma base compartilhada para a linguagem inserida no cérebro humano. Além disso, ao traçar as árvores genealógicas das línguas, todas vêm de certas famílias, como indo-europeias, urálicas e afro-asiáticas. Isso fortalece a possibilidade de uma língua perdida, datando de milhares de anos atrás. Mas são apenas os humanos que podem se comunicar? Pesquisas modernas também investigam sistemas de comunicação animal, os cantos melódicos das baleias, os complexos assobios dos pássaros, o uso de linguagem de sinais por primatas. No entanto, nenhum alcança o nível de gramática ou abstração presente na língua humana. Essa diferença mostra que a linguagem não é apenas som, mas está diretamente ligada à capacidade da mente humana para o pensamento abstrato. Ao longo da história, cada sociedade procurou a língua comum de acordo com sua perspectiva. Faraós no Egito, reis na Europa, religiosos na Idade Média e cientistas na Era Moderna. Todos perguntaram: qual é a língua raiz da humanidade? Essa busca não é apenas curiosidade, mas também parte de afirmações de identidade e superioridade. O faraó psamético queria declarar o frígio, os religiosos preferiam o hebraico, e pensadores europeus queriam o latim como primeira língua. A ciência moderna, porém, busca entender nosso passado humano compartilhado, não reivindicar superioridade. Hoje, não existe uma única língua universal falada, mas a humanidade criou formas comuns de comunicação em alguns campos: matemática, música, linguagem corporal e, globalmente, o inglês. São produtos de escolhas históricas e culturais, não línguas biológicas universais. Com os avanços da tecnologia, inteligência artificial e sistemas de tradução estão quebrando cada vez mais as barreiras linguísticas. Pessoas que falam línguas diferentes agora podem se comunicar por aplicativos de tradução instantânea. Então, será que toda a humanidade falará uma só língua algum dia? Talvez sim, mas nesse caso, a diversidade linguística pode ser ameaçada de extinção. Contudo, as línguas são a memória das culturas, cada uma é uma forma única de ver o mundo. A questão da língua comum da humanidade é uma corrente de curiosidade que se estende das profundezas da história até hoje. Os experimentos no Egito, as tentativas duras na Idade Média, até as descobertas modernas na genética e neurologia, essa busca nos ensina. A linguagem não é apenas a combinação de sons, mas a essência do ser humano. Mesmo que não haja uma língua comum, por trás de todas as línguas existe uma história humana compartilhada. Talvez a verdadeira língua comum não esteja nas palavras, mas no nosso desejo de comunicar, de buscar sentido e de entender uns aos outros. A resposta para essa pergunta continua aberta. Será que a língua comum da humanidade será encontrada? Ou a resposta verdadeira está escondida na diversidade de línguas? Não se esqueça de curtir o vídeo para continuar explorando juntos a fascinante jornada da busca da humanidade por uma língua comum.